Vitória recebeu Confiança, valia vaga na semifinal e o rubro-negro decepcionou muito o torcedor que foi ao estádio. Não podemos ser surpreendidos dessa maneira novamente, né? Eu acho que seria trágico. E a tragédia se confirmou. Carpini, saia do Vitória, pelo amor de Deus! Saia do Vitória! Carpini, por mim, não estava nem mais aí. Não tem condições de Vitória ser eliminado pela Copa do Nordeste dentro de casa para o Confiança. Infelizmente já deu, o presidente tem que tomar uma providência. Quem foi ao Barradão nesta terça foi de peito aberto, com saudade do time, a certeza de que iria para casa classificado para a semifinal do Nordestão. Tava com saudade, a última vez que eu vim aqui foi no Dia dos Namorados lá no Vitória Cruzeiro. Hoje vai ser 3-0 sem sustos. O torcedor está empolgado, está feliz e vamos aí recomeçar, né, esse primeiro semestre, dar a volta por cima e fazer um bom brasileiro aí. Barradão é colossal e vai fazer a diferença nessa Copa do Nordeste. Escreve aí, Vitória campeão. Mas o Leão não correspondeu. O Vitória até começou melhor e teve duas boas chances de abrir o placar. Mas essa pressão só durou 5 minutos. Logo, Confiança começou a chegar, aproveitando os erros dos donos da casa. E a partida ficou morna, com poucas chances para os dois lados e com a certeza de que Carpini teria trabalho no intervalo. E não deu outra, o Leão voltou com PP, Léo Pereira e Eric nos lugares de Hiller, Osvaldo e Zé Marcos. Trocas para botar o time para frente, mas que não deram resultado. Coletivamente, o Vitória criava pouco e a melhor jogada individual veio do zagueiro Lucas Alter, que driblou 2 e bateu para a defesa de Felipe. E o Confiança começou a dar trabalho. Brenner Camilo e Luiz Otávio testaram Arcanjo. As melhores chances do Leão vieram só no abafa da reta final. E quando tudo já se encaminhava para os pênaltis, Rafinha experimentou de fora. A bola desviou em Edu, matou Arcanjo e acabou com o sonho rubro-negro. Vitória está fora da Copa do Nordeste. Uma derrota que reacende a crise no Barradão. Mesmo depois de 2 semanas treinando, Vitória mostrou muito pouco dentro de campo. E mais uma vez foi eliminado dentro de casa para um time da Série C. E a pressão sobre o trabalho do técnico Thiago Carpini solta. O torcedor não merece isso, ficar um mês treinando para perder por Confiança. Isso é inadmissível aí. Para Carpini já foi. Olha aí, a gente estava falando aqui do período de treinamento. Podia ter ficado quanto fosse, 5, 6 meses que não ia adiantar, né? O problema do Vitória não foi falta de treinamento só. As escolhas do treinador, a montagem do elenco, a omissão da direção, é um conjunto. O time não fica numa situação de crise por uma pessoa só, né? É todo um conjunto e quem acaba pagando? O torcedor. O torcedor que paga a conta. Eu acho que ontem foi a gota d'água, né, Juliana? Eu acho que foi o reflexo de um planejamento mal feito, um planejamento que não existiu, com uma diretoria de futebol onde estava um estagiário lá. E se faz uma mudança de direção com o Gustavo Vieira, que até agora não deu ainda para ver qual é o trabalho dele. Obviamente, ele não dá para culpar o cara e dizer, a culpa é sua. Não tem culpa nenhuma. Ed. Mas não tem culpa nenhuma, até porque os 3 jogadores que foram contratados não estavam ontem em campo. Né? Mas assim, sim, o Vitória tinha condições de colocar em campo uma equipe melhor do que aquela que foi escalada pelo Carpini ontem. Tinha. Mas o que a gente viu em campo foram os mesmos erros que estavam acontecendo no primeiro semestre. Não mudou nada. O time continua jogando feio, sem fazer transição de qualidade, sem incomodar o goleiro adversário. Eu estava falando com o Ronaldo aqui, o goleiro do Confiança não fez uma defesa difícil. Como é que você está jogando dentro de casa, no seu gramado, que você conhece, com o apoio de sua torcida, e você não consegue incomodar uma equipe que está hoje na 18ª colocação da Série C do Campeonato Brasileiro? Então, amigos, é deprimente. Eu acho que o presidente do Vitória precisa realmente presidir o Vitória
Porque se ele não tem culpa, não, tem culpa sim. Ele dá o aval para que essas contratações que foram feitas aí de forma equivocada, né? E prejudicaram o Vitória ao ponto de hoje, eu particularmente achar que o time já está na Série B de 2026, isso é a opinião minha. Tá, pode acontecer qualquer coisa? Pode, mas meu irmão, o raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, né? É muito difícil. Perguntei aqui ao Ronaldo, acho que o Xavier não viu, pergunta a você também, Juliana. Existe uma outra equipe da Série A que esteja jogando, o Vitória esteja jogando melhor? Não existe, não existe. O esporte, talvez. É pau a pau, viu, Júlio? Edmilson, você tem razão. Eu acho o seguinte, o Vitória começou a sua derrocada de 2025 quando não conseguiu manter a base qualificada de poucos atletas que tinha o ano passado. Perfeito. Que fez com que o Vitória desse uma guinada absurda que ninguém acreditava no segundo turno, né, no segundo semestre do ano passado, e chegou até o 11º lugar e alcançou a Sul-Americana. Então, a partir do momento que o Vitória não teve capacidade de manter o Alejandro, de manter o Wagner, de manter o Esteves, que eram jogadores em nível acima dos que estavam no grupo, tanto que hoje o Wagner é um capitão do Grêmio, o Esteves é titular, o Alejandro está fazendo gol no exterior. Então, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, você não pode deixar embora o cara desse. Tem que fazer qualquer sacrifício. Penhora o barradão, segura o cara, faz alguma coisa. Eu vou te falar uma coisa, que eu até entendo o ponto de chega um limite que um clube que tem a situação financeira que o Vitória tem não consegue segurar o atleta, porque também não depende só dele, tem a vontade do jogador. Mas o dinheiro investiu em quê? Porque se você perde, você tem que investir no trazer melhores do que tinha. Exatamente, pelo menos no mesmo nível. E isso não foi feito. A partir daí, o que aconteceu no Vitória é simples. Não precisa ser entendedor do futebol para ver, não. O Vitória vem com 20 contratações. Como disse o Edmilson, botou um estagiário para contratar jogador de futebol. Tem gente que está mexendo com futebol, gente, que não tem noção de nada. Não sabe os 5 fundamentos de um bom jogador. Eu desafio aqui esses caras que mexem com futebol aí, dizer como é que você vai analisar um jogador pelos fundamentos. E são 5 os principais. E eu não vou dizer agora que não. Quem quiser que me telefone. Aí o que acontece? Não vai dar consultoria gratuita. Não vou dar não. Não vou dar não. Teve uma vez que me falou, dirigente de futebol, contratava, que velocidade era fundamento. Aí eu parei de discutir com ele. Para atletismo velocidade era fundamento. Então, o que acontece no Vitória são equívocos absurdos, que não pode acontecer num time grande, numa estrutura que tem. Entendeu? Então o torcedor está retado, lógico, tem que ficar retado mesmo. E hoje, dependendo dessa coletiva, Xavier, você que esteve lá no Vitória, eu também tive, eu sei como é que funcionam os bastidores lá dentro. Eu também. E você teve muito tempo lá também. Então, agora, meu amigo, é tomar a atitude correta, que eu acho um pouco difícil, porque são muita gente azarando no ouvido de quem toma as decisões. Muita gente no ouvido. É isso aí. Aí complica tudo. Fale a palavra, Ronaldo. Muito peru que fica lá piruando. É beirinha que a gente chama no futebol. Os beirinha. Os beirinha. Mas o que vai acontecer no Vitória agora, tem que tomar atitude, já tem um jogo dificílimo no sábado. Tá brigando pela zona de rebaixamento para sair. Eu acho difícil, porque o time não está totalmente coeso, não tem um elenco compacto, não tem qualidade técnica para disputar uma Série A. Essa é a realidade que o torcedor do Vitória tem que ouvir, infelizmente. E eu acho que pro Carpini já deu, perdeu o grupo. Pela entrevista do Mateuzinho, a gente sente isso, que é o único jogador de alto nível que tem o Vitória hoje, na minha opinião, é o único. Eu estava ontem conversando até com o Albert, né, da Pires Construções, o meu parceiro lá na X5 e torcedor do Vitória Ferrenho. Deixar um abraço para ele que sofreu muito no jogo, a gente estava conversando. Estava esperando vocês até alongarem mais o papo para ver o que eu ia pontuar, senão a gente vai levar o programa falando de muitas coisas. Quando eu vi, primeira coisa, a disposição tática do time ontem, eu falei, Carpini está pensando em preparar o time para jogar com o Internacional?
Esqueceu que tem um jogo, que é um jogo dentro de casa, que o Vitória é jogo decisivo, que o Vitória é o time principal dentro de campo, porque com todo entendimento, até eu não escutei essa parte da entrevista, dizer que botou 3 zagueiros para preservar um menino de 19 anos, eu comecei com 18 no profissional, tem vários atletas aí que começaram. Se foi puxado pro profissional, já tem algo para entregar, então esse discurso não serve. E, como a gente falou, Vitória passou vendo uma competição, que eu acredito que todos viram essa competição que está tendo. O futebol, em todos os lugares, tem esses aspectos comportamentais que em todos os lugares serve, que é o time jogar com mais intensidade, que é o time jogar pressionando, o time jogando, ocupando espaço do time que tem menor técnica, não dando pressão. Teve jogadas no primeiro tempo que, por estar com Kaiser e Oswaldo, o Vitória estava na linha baixa, em cima da nossa pequena, da grande área da gente, e deixando a zaga rodar contra um time de Série C com baixíssima que qualidade. Que conseguiu atacar, já passaram 3 lances aí. E conseguiu ter um volume falta qualidade para finalizar. Mais assertivas do que o Vitória. A Vitória entra com 3 zagueiros que não sabem ter boa saída, que não tem essa qualidade. Teve 25 dias, eu acho, 20, não lembro bem agora, de treinamentos. O que é que se fala hoje em dia? O catálogo de movimentações, né? Jogadas combinadas ali no último terço. A bola chegava por beirada de um lado, o cara dominava e não sabia o que ia acontecer. Nem os próprios jogadores do Vitória tinham umas jogadas pré-programadas, depois o cara, pela inteligência dele, pôde tomar uma decisão diferente, mas eu não enxerguei nada. A bola rodava, caía lá do lado, aí o cara dominava a bola, rodava para um lado, pro outro, não botava na área, não buscava uma tabela, um jogo aproximado. E depois uma outra coisa que eu achei ridículo. Como é que um time de Série A joga sem intensidade contra um time que notadamente não tem tanta técnica. O time do Confiança circulava a bola sem ser pressionado. O time do Confiança... Rapaz, a gente entrou totalmente errado, porque você está dentro de casa. Você tem que entrar em cima dos caras mesmo, pressionando lá. O Vitória estava de forma reativa em algum momento do jogo. Então, eu não entendi. Para mim, quando eu vi logo, eu falei, será que ele não está valorizando? Ronaldo, eu achei que ele não estava valorizando o jogo de ontem. Ele estava preparando o time para jogar no 5. Estava treinando. Estava jogando, preparando para jogar contra o Internacional. Porque jogar atrás com um time totalmente recuado. Foi terrível. Porque os alas... A análise dele, Ju, não dá nem para chamar de baba. Deixa eu botar o lance do gol, porque eu queria ouvir do Ronaldo. Essa bola era defensável, Ronaldo Passos? Totalmente defensável. O que houve nessa questão aí da falha do Lucas Arcanjo é que, como o jogador era canhoto, primeiro, na minha opinião, ele joga muito embaixo do gol, né? Quando algum atacante, algum atleta adversário faz o gesto na linha da grande área em diante, na intermediária, você tem que se adiantar, pelo menos, para fechar o ângulo. Primeiro ele estava embaixo do gol. Eu achei que tinha desviado ali. Mas não desviou. É porque o gesto técnico do cara canhoto era para dar a chapa no canto. Ele tentou se adiantar antes do chute e não volta mais. Se volta aqui, não volta mais. Senão quebra a coluna. Parece que até desvia pouco ali. Não desvia, não. Porque o pé do rapaz vira ali no final do lance ali. No joelho, não pegou no joelho ali, não? Parece que pega no pé, que o pé desvia ali. Mas não pega, não. O pé do alto ali faz um movimento como tivesse tido um choque. Mas na hora eu tive a impressão que teve esse desvio. Independente de qualquer coisa, o Vitória tomou um contra-ataque numa bola que a gente sempre fala, né? A gente que jogou futebol. A bola viajou e não perco na disputa. A primeira coisa que o zagueiro deixa a bola quicar. E quando o cara domina, tem ele e um chegando e o volante não cobriu o espaço. O cara rola ali pro cara que... O Lucas é um grande goleiro. Sim, também é um goleiro com muitas valências boas, velocidade, mesmo sendo grande. É um cara que divide a bola, mas ele tem erros cruciais, que são erros de posicionamento. E outra coisa, o goleiro não pode falhar, principalmente nos jogos decisivos. Um goleiro de time grande, ele tem que ter uma performance regular. Rogério Ceni jogou 20 anos no São Paulo por isso. Zete jogou mais 10. Raul jogou 20 porque não errava nos momentos cruciais. Errar é normal, mas o Lucas vem errando muito,
principalmente nos jogos decisivos. Não, o que mais me assustou foi a falta de dinâmica depois de você, provavelmente, como fala, né? Teve 25 dias para fazer o recover, recuperar os atletas, organizar o time. O Vitória tocava a bola de forma muito lenta. Parecendo que é um time que veio na intertemporada, parecendo que o Vitória veio de férias. Faltou dinâmica. Porque o ritmo era muito baixo para um time de alto rendimento, um time de Série A de brasileiro. Só finalizando essa coisa do gol que o Lucas levou, aí a gente vê até a coincidência trágica, né? Parecido com o do Cerro Largo, quando não tem mais tempo de você buscar uma reação. Ou seja, no final da partida e com o lance de uma falha.